O sol poente de Lisboa tingia o céu de um laranja ardente, como se o próprio Tejo conspirasse para incendiar segredos. Gabriela tropeçou na calçada irregular da Rua Augusta, o coração disparado não pelo salto alto que insistira em calçar naquela noite de fado, mas pela voz que ecoara do beco escuro: Filipa, eu te amo. Mas ela nunca vai saber. A voz era de Inês, a prima distante de Filipa, sussurrada com uma urgência que cortava como navalha. Gabriela congelou, a mão pressionando o peito, sentindo o mundo ruir sob seus pés de azulejo. Como poderia ser? Filipa, sua Filipa, a mulher que dividira com ela risos nas praias de Cascais, choros nas noites de saudade em Alfama, e agora? Traída por um mal-entendido que nem ao menos era dela? Lágrimas quentes escorreram, misturando-se ao sal do ar marítimo, enquanto o fado de uma casa próxima começava a gemer, como se cantasse a dor que ela ainda nem compreendia. Gabriela Correia nascera no coração pulsante de Lisboa, onde o cheiro de pastéis de nata se misturava ao perfume salgado do rio, e as ruas estreitas de Alfama sussurravam histórias de amores perdidos e reencontrados. Aos 28 anos, ela era a guardiã de memórias alheias, trabalhava como restauradora de azulejos em um ateliê escondido no bairro Alto, mãos delicadas que devolviam vida a fragmentos de azul e branco, como se pudesse colar pedaços de almas partidas. Seus cabelos castanhos ondulados caíam como cachoeiras sobre os ombros, e seus olhos, de um castanho profundo como o vinho do Douro, carregavam a melancolia suave de quem crescera ouvindo fado na voz da avó, uma fadista que cantara sobre o fado do destino até o último suspiro. Filipa Santos, sua melhor amiga desde a infância, era o sol que iluminava aquelas sombras. 2 anos mais nova, com 26 primaveras, Filipa era a efervescência de Lisboa personificada, cabelos curtos e cacheados, tingidos de um loiro dourado pelo sol das praias de Oeiras, e um riso que ecoava como o sino da igreja de São Vicente. Ela gerenciava uma pequena livraria no Chiado, Páginas do Tejo, um refúgio de livros empoeirados e cafés quentes, onde clientes vinham não só por romances de Eça de Queiroz, mas pela conversa afiada dela sobre Camões e as saudades que ele tecera em versos eternos. Filipa era lésbica assumida desde os 18, quando, em uma noite de São João, beijara uma rapariga na fogueira das festas populares, sentindo o mundo girar como o carrossel de um arraial. Gabriela, no entanto, guardava seu segredo no peito. O amor por Filipa não era de amiga, mas de amante, um fogo lento que ardia nas noites em que dividiam vinho de Alentejo e confidências sob as estrelas. Tudo começara inocentemente, como as marés do Atlântico que lambem as falésias de Sintra. Elas se conheceram aos 7 anos, na escola primária de Belém, onde Gabriela, órfã de mãe cedo demais, encontrara em Filipa a irmã que o destino lhe roubara. Tu és a minha âncora, dissera Filipa certa vez, durante uma tempestade que as trancara em casa, lendo os Lusíadas à luz de velas. Anos depois, na adolescência, passeios pelo Jardim da Estrela viraram confissões. Filipa falava de seus primeiros amores, raparigas de olhares furtivos nas aulas de ginástica, Gabriela ouvia, o coração apertado, fingindo curiosidade em vez de ciúme. Um dia vais encontrar alguém que te faça cantar fado de alegria, Gabi, Filipa brincava, alheia ao fato de que essa alguém era ela própria. A vida em Lisboa, com sua mistura de tradição e modernidade, tecia o pano de fundo de sua amizade. As festas de Santo António enchiam as ruas de manjerico e sardinha assada, e elas dançavam sardanas ao som de concertinas, mãos entrelaçadas como se o mundo permitisse mais. No inverno, chás quentes no café à brasileira, discutindo Saramago e as injustiças sociais que ainda pairavam sobre as mulheres como névoa do Douro. Filipa, ativista discreta, participava de marchas pelo orgulho LGBTQ+, na Praça do Comércio, bandeiras arco-íris tremulando contra o céu azul, Gabriela ia junto, mas ficava na retaguarda, temendo que seu amor revelado abalasse o equilíbrio frágil que sustentava tudo. Naquele verão de 2025, o calor úmido de julho parecia conspirar contra segredos. Inês, prima de Filipa vinda do Porto para visitar a família, chegara como uma brisa fresca do norte. Alta, com cabelos pretos lisos e um sotaque nortenho que enrolava as erros como fios de lã, Inês era jornalista freelance, cobrindo histórias de direitos das mulheres em publicações como o Público. Ela ficara hospedada no apartamento de Filipa, no 3º andar de um prédio antigo em Moraria, com vista para o castelo de São Jorge.
Prima, tu e a Gabriela sois como vinho e queijo, inseparáveis. Rira Inês na primeira noite, enquanto jantavam bacalhau à brás preparado por Filipa, o aroma de cebola e azeitonas enchendo o ar. Gabriela sentira um formigamento incômodo na presença de Inês. Não era ciúme imediato, mas uma intuição, como o pressentimento de uma fadista antes de entoar uma morna. Inês olhava para Filipa com uma intensidade que Gabriela reconhecia, o mesmo brilho que ela própria escondia nos olhos. Conversas tardias sobre feminismo, sobre a luta das sapatistas nos anos 70 em Lisboa, sobre como Portugal, apesar de avanços como o casamento igualitário em 2010, ainda sussurrava julgamentos nas esquinas das freguesias. O amor entre mulheres aqui é como o fado, belo, mas cheio de dor, dissera Inês certa noite, e Filipa assentira, tocando o braço da prima de leve. Foi numa quinta-feira abafada que o mal-entendido se instalou como uma sombra. Gabriela chegara cedo ao apartamento de Filipa para ajudá-la a preparar uma leitura de poesia na livraria, versos de Sofia de Mel Brainer sobre o mar e o desejo. Encontrou a porta entreaberta, vozes murmurando da sala. Escondida no hall, ouviu: Filipa, eu não aguento mais. Desde que cheguei, vejo como tu olhas para ela. Para Gabriela. Mas, e se for recíproco? Eu te amo, prima ou não, isso não importa. A voz de Inês tremia, seguida pelo silêncio ensurdecedor de Filipa. Inês, para. Gabriela é minha melhor amiga. Ela nem sabe o que sinto. E tu? Isso é loucura. Gabriela sentiu o chão sumir. Ela nem sabe o que sinto. As palavras de Filipa ecoaram como um tiro. Seria possível? Todas aquelas noites, os toques acidentais, os olhares prolongados, ilusões? E Inês? Uma rival de sangue? Ela fugiu dali, as ruas de Lisboa borrando em lágrimas, o bondinho 28 rangendo ao fundo como um lamento. No ateliê, mergulhou no trabalho, restaurando um painel de azulejos do século XVII que retratava ninfas dançando à beira-rio, figuras etéreas, livres de julgamentos humanos. Mas o mal-entendido já enraizara. Inês, achando que Filipa rejeitara seu amor por lealdade a Gabriela, espalhara uma fofoca sutil entre amigos comuns, insinuando que Gabriela era a barreira para romance da prima. Gabi é tão possessiva, não deixa Filipa respirar, sussurrara em um grupo do WhatsApp de ex-colegas da faculdade. A notícia chegou aos ouvidos de Filipa distorcida. Gabi acha que Inês está-me roubando dela, como se eu fosse um troféu. O conflito fermentava como vinho novo. Dias depois, na livraria, durante a leitura de poesia, o ar estava carregado. Gabriela recitava versos de Florbela Espanca. Eu sou aquela que vai ao cemitério chorar as rosas de todos os invernos, voz embargada, olhos fixos em Filipa, que servia chá de hortelã aos convidados. Inês surgira de surpresa com um buquê de flores silvestres do Porto para a prima poeta. O gesto, inocente para alguns, para Gabriela era punhal. Após o evento, no beco atrás da loja, Filipa confrontou o que se passa contigo, Gabi? Inês diz que tu a evitas, como se ela fosse uma ameaça. Somos amigas, não rivais. Gabriela, o peito em chamas, explodiu. Amigas? Tu confessaste a ela que me amas, mas eu sou só a tola que não sabe. E agora ela te ama de volta? Deixa-me em paz, Filipa. Vai viver teu fado com ela. As palavras saíram como veneno e Gabriela correu para o Tejo, o vento atlântico chicoteando o rosto. Filipa ficou paralisada, o buquê caindo no chão molhado de chuva fina que começava a cair, a primeira da estação, como se os céus chorassem o mal-entendido que as separava. Inês, observando de longe, sentiu culpa corroer. Sua confissão impulsiva, inspirada no vinho de mesa e na saudade portuense, havia plantado a semente da discórdia. Mas o dano estava feito, e Lisboa, com suas 7 colinas, parecia agora uma prisão de mágoas. Naquela noite, sozinha em seu apartamento em Graça, Gabriela ouviu fado na rádio, Amália Rodrigues cantando Estranha Forma de Vida, e chorou até o amanhecer. O amor, que imaginara como azulejos perfeitos, rachara irreparavelmente. Ou assim pensava. Mas o destino português, caprichoso como o bacalhau em 1000 faces, reservava reviravoltas.
A reação em cadeia do mal-entendido espalhara-se. Amigos comuns, como o pintor João do Bairro Alto, tentavam mediar, mas só aumentavam a confusão. Gabi, Filipa está destruída. Ela ama-te, mas acha que tu a vês como irmã, confidenciara ele por telefone. Gabriela desligou, o coração um tambor de procissão de Corpus Christi, ritmado, mas vazio. Semanas se passaram em um limbo de silêncios. Gabriela mergulhava no trabalho, restaurando o painel das ninfas com fúria, cada azulejo um pedaço de sua alma recolado. Filipa, na livraria, vendia livros de amor trágico, A Cidade e as Sessões de José Saramago, com olhos vidrados, recusando convites para saídas. Inês retornara ao Porto, deixando uma carta para Filipa, perdão pela confusão. Meu amor era ilusão, nascido da admiração por ti e Gabi juntas. Reconciliai-vos, por favor. O norte sente falta do vosso sol lisboeta. A carta, lida à beira do Tejo, trouxera lágrimas a Filipa, mas também clareza. O mal-entendido nascera de ciúmes mal direcionados, não de traição. O primeiro vislumbre de reconciliação veio em uma feira de artesanato em Belém, onde Gabriela vendia miniaturas de azulejos pintados à mão. O sol de setembro dourava os pastéis de nata nas bancas e o ar cheirava a canela e mar. Filipa aparecera, hesitante, com um livro antigo nas mãos, Mensagem de Fernando Pessoa, edição de 1934, encontrada em uma caixa esquecida. Gabi. Isto era da tua avó. Achei na livraria, pensei em ti. O gesto era ponte, frágil como palha de romaria. Gabriela pegou o livro, dedos roçandos de Filipa, e o mundo parou. Porque agora, murmurou, voz rouca de noites insones. Porque o silêncio dói mais que o fado, respondeu Filipa, olhos brilhando como um mosaico do mosteiro dos Jerônimos ao fundo. Elas sentaram-se em um banco virado para o rio, o padrão dos descobrimentos vigiando como guardião de segredos. Ali, sob o céu de um azul imaculado, as palavras fluíram, confissões de amor não dito, medos de perder a amizade no labirinto da paixão, o peso da sociedade portuguesa que, apesar de progressos, ainda murmurava pecado em igrejas antigas. Eu te amo, Gabi. Não como amiga. Como mar ama a costa, inevitável, eterno. Gabriela chorou, abraçando-a, sentindo o calor do corpo que tanto ansiara. O mal-entendido, como névoa matinal, dissipava-se ao sol da verdade. Mas a reconciliação era só o prelúdio. O verdadeiro conflito espreitava nas sombras da família. A mãe de Filipa, Dona Rosa, uma viúva devota de Nossa Senhora de Fátima, ouvira rumores da fofoca de Inês através de tias fofoqueiras em missas dominicais. Minha filha com outra mulher? E aquela Gabriela, sempre grudada. Isso é obra do diabo moderno. Dona Rosa confrontou Filipa em casa, crucifixo na mão, lágrimas nos olhos envelhecidos pelo trabalho em uma fábrica de conservas no cais do Sodré. Pensa na família, Filipa. No que dirão em Oeiras, onde cresceste. Filipa, coração partido pela rejeição materna, fugiu para a praia de Carcavelos ao amanhecer, ondas quebrando como seus sonhos. Gabriela, alertada por um telefonema de João, correu para lá de táxi, o trânsito de Lisboa um caos de buzinas e motins. Encontrou Filipa sentada na areia, joelhos abraçados, o mar de outono cinzento espelhando sua alma. A minha mãe. Ela me renegou. Diz que sou uma vergonha para o nome Santos. Gabriela sentou-se ao lado, mão na dela, sentindo o sal das lágrimas misturar-se ao da espuma. Em Portugal, o amor sempre foi assim, proibido nas sombras das catedrais, mas cantado nos fados. Vamos enfrentar isso juntas, amor. Elas beijaram-se pela primeira vez ali, um beijo salgado e doce, como os bolos de arroz de Alcochete, simples, mas cheio de promessas. A jornada de cura começou. Elas visitaram a avó de Gabriela, agora em um lar em Sintra, uma senhora de 85 anos com olhos que viram a revolução dos cravos. Amor é como os mitos das quinas, luta e vence, dissera a avó, abençoando-as com um terço de madrepérola. Dona Rosa, no entanto, era uma fortaleza. Cartas não respondidas, telefonemas ignorados.
O conflito escalava quando, em uma ceia de Natal antecipada, tradição lisboeta de consoada, a família se reuniu na casa de Oeiras. Filipa levou Gabriela como amiga, mas o ar estava pesado como fumaça de lareira. Quem é esta moça, afinal? Perguntou um tio, garfo suspenso sobre o peru assado. Dona Rosa, pálida, explodiu. Ela é o veneno que te envenena, Filipa. Inês me contou tudo, o mal-entendido, as confissões. Saiam da minha casa. O jantar acabou em caos, pratos tilintando, crianças chorando. Filipa, ferida, arrastou Gabriela para fora, para a noite fria de dezembro, luzes de Natal piscando como estrelas falsas. É o fim, soluçou ela no carro, dirigindo de volta a Lisboa pelas estradas sinuosas. Mas Gabriela, com a resiliência de quem restaura o irrestaurável, recusou o fim. Vamos mostrar a ela quem somos. Não com palavras, mas com vida. Elas planejaram uma viagem a Fátima não como penitentes, mas como peregrinas de seu próprio amor. Em janeiro, sob chuva miúda, ajoelharam-se na Capela das Aparições, velas acesas ao redor. Dona Rosa, convencida por uma prima mais aberta, aparecera de surpresa. Vendo as duas de mãos dadas, orando em silêncio, algo se quebrou nela. Filipa, perdoa-me. Eu temi perder-te para o mundo, mas o mundo é vosso. O abraço que se seguiu foi como o sol rompendo nuvens, humanitário, redentor. A vida floresceu então. Na primavera, elas abriram uma extensão da livraria Azulejos e Palavras, um espaço onde Gabriela expunha azulejos temáticos de amor lésbico, inspirações em rainhas como de Leonor e Filipa lia contos de autoras como Maria Teresa Horta. Inês voltou para o casamento simbólico delas, em uma cerimônia íntima no Jardim Botânico de Lisboa, com fado ao vivo e sardinha grelhada. O mal-entendido, outrora abalo sísmico, tornara-se lição. Em Portugal, onde o saudosismo tece teias, o amor verdadeiro é o fio que as desfaz. O casamento, embora não legalizado em papel, Portugal permitia uniões de fato, mas o coração lisboeta batia por rituais próprios, foi um bálsamo para as almas feridas. Realizada em maio, quando as jacarandás tingiam as ruas de púrpura como véus de noivas, o Jardim Botânico Tropical da Ajuda serviu de palco. Árvores centenárias, carregadas de orquídeas e buganvílias, sussurravam bênçãos ao vento do Tejo. Gabriela vestira um vestido de linho branco, bordado com motivos de azulejos que ela mesma desenhara, ondas azuis representando o rio de suas emoções. Filipa, radiante em verde-oliva, evocando as colinas de Sintra, carregava um buquê de rosas bravas colhidas em Alfama. Amigas e família escolhida lutavam o gramado. João, o pintor, com sua companheira, uma ceramista de Coimbra, Inês, redimida, trazendo vinhos do Douro como penitência, até Dona Rosa, com um lenço de renda na cabeça, sentara-se na primeira fila, olhos úmidos de um orgulho relutante. O oficiante, um rabino progressista de Belmonte, herança sefardita de Portugal, falou de amores proibidos na Inquisição, de como o exílio forjara resiliência. Hoje, Gabriela e Filipa tecem seu próprio tapete de arraiolos, fios de dor e alegria entrelaçados. Elas trocaram anéis de prata martelada, gravados com saudade eterna, e beijaram-se sob aplausos, o sol filtrando através das folhas como confetes divinos. A lua de mel foi um sonho alentejano, vinhedos de Évora ao entardecer, onde o céu se funda à terra em tons de âmbar. Ficaram em uma quinta isolada, paredes caiadas e chaminés fumegantes, onde aprenderam a dançar ao som de canto alentejano, vozes graves e polifônicas que ecoavam saudades ancestrais. De mãos dadas, passearam por dólmens pré-históricos, tocando pedras que viram séculos de amantes. Aqui, o tempo para, murmurou Gabriela, deitada na relva com Filipa, estrelas brotando como sementes. Mas mesmo no paraíso, ecos do passado sussurravam, um telefonema de Dona Rosa, convidando-as para um almoço em Oeiras. Quero conhecer melhor esta vida que escolheste, Filipa. O almoço foi um teste de fogo. A casa de Dona Rosa, com seus crucifixos e imagens de Fátima, cheirava caldeirada de peixe e pão de milho. Sentadas à mesa de carvalho, com primos barulhentos e tias tagarelas, Gabriela sentiu o escrutínio como agulhas. Então, Gabi, restauras azulejos?
Como as igrejas antigas? Perguntou uma tia, olhos estreitos. Sim, tia. Cada peça tem uma história, como as nossas famílias, respondeu ela, voz firme, servindo ensopado. Dona Rosa observava, garfo pausado. Conversa fluiu para tradições, o Romaria de Nossa Senhora da Saúde em Viana do Castelo, onde Inês crescera dançando ranchos folclóricos. O amor, minha filha, é como o mar, às vezes bravo, mas sempre volta à praia, disse Dona Rosa por fim, apertando a mão de Filipa. Era aceitação incompleta, mas genuína, o humanismo português, forjado em terremotos e revoluções, perdoando devagar. De volta a Lisboa, a rotina as envolveu como um abraço. A azulejos e palavras prosperava, oficinas onde clientes pintavam azulejos com poemas de amor inspirados em autoras lésbicas como Ana de Albuquerque. Filipe organizava noites de leitura com vinhos de colares e queijos de azeitão, discutindo o direito à preguiça de Paulo Lafarga ao lado de contos eróticos velados de Mário de Sá Carneiro. Gabriela contribuía com painéis temáticos, uma série sobre amantes do Tejo, azulejos retratando figuras históricas como as freiras de Odivelas, cujos amores lésbicos ecoavam em crônicas esquecidas. Mas o idílio enfrentou nova sombra em agosto, quando um escândalo local abalou a comunidade. Um jornal sensacionalista, o Lisboa Sem Filtro, publicou uma matéria difamatória, livros e azulejos, um negócio de propaganda gay no Chiado. Fotos granuladas de eventos da livraria, legendas insinuando doutrinação de jovens. Assinado por um repórter anónimo, rumor diziam ser um ex-funcionário demitido, o artigo invocava valores tradicionais de Portugal católico, ignorando avanços como a Lei de Identidade de Gênero de 2018. Clientes fiéis boicotaram e Dona Rosa, lendo o jornal na missa, ligou chorando. Filipa, isto vai destruir-vos. Venda a loja, por favor. O conflito reacendeu feridas. Filipa, furiosa, marchou para a redação no Rocio, mas foi barrada por seguranças. Gabriela, pragmática, contratou um advogado, um amigo da Marcha do Orgulho, para processar por difamação. Noites insones se seguiram, discutindo estratégias à mesa da cozinha, chá de camomila esfriando. Isto é o preço da visibilidade, disse Filipa, olhos vermelhos. Mas não vamos esconder como as amantes de outrora, trancadas em conventos. Gabriela abraçou-a, sentindo tremor. Juntas, somos mais fortes que o terremoto de 1755. A contraofensiva veio criativa, ao estilo português, uma festa da tolerância na livraria, com fado lésbico, cantoras como Carminho reinterpretando Amália com letras quer e painéis de azulejos interativos onde visitantes colavam mensagens de apoio. Artistas locais doam obras, até o prefeito do Chiado enviou uma carta de solidariedade, citando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não for pequena. A mídia progressista, como o Expresso, cobriu o evento, transformando escândalo em símbolo. O repórter foi demitido e o boicote virou onda de apoio, filas na porta, livros esgotando. No auge da festa, sob luzes de papelão como em arraiais de verão, Filipa subiu ao palco improvisado. Lisboa, cidade de navegadores, nos ensinou a explorar horizontes. Nosso amor é uma caravela, enfrenta tempestades, mas chega a portos novos. Gabriela, ao lado, ergueu um azulejo recém-restaurado, uma rosa dos ventos com setas apontando para amor em todas as direções. Aplausos ribombaram e Dona Rosa, presente pela primeira vez, aplaudiu devagar, um sorriso tímido quebrando a máscara de reserva. O outono trouxe calmaria, folhas douradas caindo como confetes no terreiro do paço. Elas adotaram um gato de rua, batizado Saudade, que ronronava nos joelhos durante leituras noturnas. Viagens curtas, um fim de semana em Óbidos, vila literária com muralhas medievais, onde dormiram em uma pousada com vista para vinhas. Ali, sob o luar, Gabriela sussurrou planos. Quer um filho, um dia. A adoção, talvez. Uma família nossa, com ecos de fado e azulejos. Filipa, emocionada, beijou-a. Sim, amor. Com teu coração restaurador, nosso lar será indestrutível. Mas o destino, traquina como o Zé Povinho das gravuras de Bordal Pinheiro, reservava uma traição sutil.
Em novembro, durante a Feira de Todos os Santos em Alfama, Inês reapareceu, não como amiga, mas com segundas intenções. Após uma taça de ginginha a mais, ela confidenciou a Filipe em um canto da feira, entre barracas de filhós e castanhas assadas: "Eu nunca superei ver-vos felizes. Mas se Gabi falhar, eu estarei aqui." As palavras, bêbadas e amargas, foram ouvidas por uma prima bisbilhoteira que as distorceu em fofoca. Inês planeja roubar Filipa de novo. O mal-entendido renasceu, venenoso. Gabriela, confrontada por sussurros na livraria, explodiu em ciúme. Sempre soube que ela era a serpente no Éden nosso. Filipa negou, mas a semente da dúvida plantara-se. Noites frias de discussões, portas batendo como em zarzuelas dramáticas. "Confias em mim?" perguntava Filipa, voz partida. "Confio no nosso amor, mas no sangue." "O sangue trai", respondia Gabriela, evocando antigas rivalidades familiares portuguesas. A crise culminou em dezembro, durante a festa dos Reis Magos. Em uma ceia familiar em casa de Dona Rosa, agora reconciliada, Inês convidada como parente, o vinho do Porto soltou línguas. Uma tia, maliciosa, insinuou: "Cuidado, Filipa, primas são perigosas. Lembra o caso da tia Emília nos anos 60? Risos nervosos, mas Gabriela levantou-se, copo na mão: "Basta." Inês errou, mas todos erramos. Nosso amor não é troféu para disputas. É herança, como os azulejos que sobrevivem terremotos. O silêncio caiu, pesado como o bolo rei cortado. Inês, envergonhada, pediu perdão publicamente: "Fui egoísta. Vocês são inspiração, um fado de esperança." Dona Rosa, surpreendendo todos, ergueu-se: "Minhas filhas, pois agora sois ambas, Portugal mudou porque amores como o vosso ousaram. Brinda à família que construímos." Lágrimas fluíram e o abraço coletivo selou paz. Gabriela e Filipa, de mãos dadas, sentiram o calor renascer. O ano novo despontou com promessas, como fogo de artifício sobre o Tejo na passagem do ano, explodindo em cores que pintavam o céu de possibilidades. Gabriela e Filipa, renovadas, mergulharam em projetos conjuntos. Inspiradas pela reconciliação, lançaram um podcast, O Fado de Duas Vozes, gravado na livraria à luz de abajures de vidro soprado de Leiria. Episódios curtos, de 20 minutos, entrelaçavam histórias pessoais com lendas portuguesas. O amor de Inês de Castro, exumado para a justiça, como metáfora de amores negados que ressurgem, ou as saudades de imigrantes em França, e quando separações modernas. A voz de Gabriela, suave como seda de Macau, narrava os azulejos. Filipa, vibrante como um fado de Coimbra, recitava poemas. O áudio icon no póster da história? Uma homenagem a isso, convidando ouvintes a sentir o ritmo emocional. O sucesso veio devagar, mas firme. Downloads de todo o país, de Porto a Faro e até da diáspora em Newark. Ouvintes escreviam: "Vocês me ajudaram a sair do armário em Évora, onde as paredes ainda julgam." Dona Rosa, agora fã relutante, ouvia no rádio da cozinha, comentando com vizinhas: "Minhas meninas. Elas falam de amor como a Virgem fala de misericórdia." Inês, redimida, contribuiu com um episódio sobre o Norte, de tripeiras a ativistas, traçando lésbicas portuenses desde o século XIX. Mas a calmaria precedia nova tormenta. Em fevereiro, durante o Carnaval de Torres Vedras, mascais e desfiles onde Lisboa se disfarça de alegria, um conflito interno surgiu. Gabriela recebeu uma oferta tentadora, um contrato para restaurar azulejos no Palácio Nacional de Queluz, exigindo meses em Sintra, longe da cidade. "É a chance da minha vida, Filipa." Mas... e nós? Filipa, atolada em pedidos na livraria pós-férias, sentiu o pânico da separação. Vai. O amor não é prisão, é asa. Mas promete ligações noturnas, como fados à distância. A distância, porém, amplificou inseguranças. Em Sintra, entre neblinas míticas e palácios rococó, Gabriela trabalhava 12 horas diárias, mãos azuis de cobalto, mente vagante para Filipa.
Chamadas noturnas, via WhatsApp, viravam confissões. Sinto falta do teu cheiro a livros velhos. Mas ecos do mal-entendido passado sussurravam. Uma colega de trabalho, Marta, uma arquiteta de 30 anos com sotaque madeirense e olhos verdes como levada da ilha, flertava sutilmente. Gabi, tu restauras azulejos como quem cura corações, dizia, oferecendo café após turnos. Inocente para Gabriela, mas fotos casuais enviadas a amigos, nova amiga em Sintra. Chegaram distorcidas a Filipa via grupo familiar. A traição imaginada fermentou. Filipa, sozinha na cama fria de moraria, via as fotos como punhais. Outra Inês? Ciúme, esse demónio português tão cantado em morna cabo-verdiana adotada, a consumiu. Ela confrontou por mensagem: quem é essa Marta? Já esqueceste o que passamos? Gabriela, exausta após um dia chuvoso nas Quintas de Colares, respondeu impulsiva: és paranoica. Se não confias, acaba logo. As palavras, como vinho azedo, azedaram tudo. Semanas de silêncio gelado se seguiram. Gabriela, isolada em Sintra, chorava nos jardins do Palácio da Pena, tulipas vermelhas sangrando no chão úmido. Porque sempre o mal-entendido nos persegue, como o fantasma de D. Carlos murmurava ao vento. Filipa, em Lisboa, afundava-se em livros de autoajuda, A Arte de Amar de Erich Fromm, em edição portuguesa, mas o vazio crescia. Dona Rosa, sentindo a filha murchar, interveio: vai ter com ela, Filipa. O amor é como o azeite, separa-se da água, mas agita-se e une. A reconciliação veio em março, no equinócio de primavera, simbolizando o renascimento. Filipa pegou o comboio para Sintra, subindo a serra de autocarro, coração batendo como o cimo da Quinta da Regaleira. Encontrou Gabriela no estúdio de restauração, rodeada de azulejos semi-acabados, um painel de pássaros voando livres, inspirado em seu amor. Perdão, amor. Meu ciúme é a herança de mães protetoras demais. Gabriela, lágrimas caindo em um fragmento azul, abraçou-a, e o meu, de medos de perder o que restaurei com tanto cuidado. Marta é só colega, tu és minha vida. Elas passaram o fim de semana na serra, caminhando por trilhas de bucho e castanheiras, visitando o convento dos Capuchos, onde monges medievais viviam em casulos de cortiça, metáfora de isolamento autoimposto. À noite, em uma tasca local, comiam cozida à portuguesa e dançavam ao som de viola da terra. Promete que, daqui, construímos pontes, não muralhas, disse Filipa, traçando linhas na mesa de madeira. Gabriela assentiu, desenhando um azulejo imaginário, duas figuras de mãos dadas, sob um arco-íris de Sintra. De volta a Lisboa, o episódio fortaleceu-as. O podcast ganhou um especial Amores à Distância, Lições de Sintra, com ouvintes compartilhando histórias de separações por trabalho na imigração. A livraria hospedou um workshop de escrita queer, com convidadas como a poetisa Dília Lopes, cujos versos irónicos celebravam o absurdo do amor. Dona Rosa surpreendeu, inscrevendo-se para uma aula de azulejos com Gabriela. Quer aprender a colar o que quebrei na família. O verão de 2026 trouxe florescimento. Elas adotaram formalmente um processo para acolher uma criança, uma menina de 8 anos, órfã de imigrantes em Angola, retornada a Portugal. O sistema, burocrático como os arquivos da Torre do Tombo, testava paciência, mas visitas ao lar em Lumiar enchiam-nas de esperança. Seremos mães como as rainhas de outrora, governando com coração, brincava Filipa, lendo o menino Jesus de Natália Correia para a pequena, chamada Maria. Mas o CAO se avizinhava, não de fora, mas de dentro, uma doença sutil. Em julho, durante as festas de São João no Porto, convidada por Inês para um festival de fado, Filipa sentiu dores no peito, atribuídas ao calor. De volta, um check-up revelou fibromialgia, agravada por estresse acumulado. Não é grave, mas muda tudo, disse o médico no Hospital de Santa Maria, com sua fachada azulejada de 1700. Gabriela, aterrorizada, viu o amor testado como ouro no fogo. Cuidados diários viraram rotina, massagens com óleos de lavanda do Alentejo, caminhadas suaves pelo Parque Eduardo VII, onde jacarandás caíam como chuva púrpura. Filipa, teimosa, resistia, não quer ser carga, Gabi.
melhor sozinha. O conflito emocional era o mais duro, a traição ao corpo, traindo a vitalidade que as unira. Gabriela, invocando sua arte, criou um azulejo medicinal, corpo em flor, com motivos de eras entrelaçadas, simbolizando resiliência. Amigas ajudaram. Inês enviou livros de Mindfulness do Norte, João pintou murais animadores na livraria. Dona Rosa, agora aliada, cozinhava sopas de agrião e rezava novenas, misturando fé e ciência. O podcast pausou, mas um episódio gravado na cama, Doenças do Coração, além do romântico, tocou milhares, humanizando a luta. O pico veio em agosto, na praia de Comporta, aluguel de uma casa de palha. Ondas lambiam a areia branca e Filipa, em crise, gritou contra o mar. Porque eu? Nosso amor merece mais. Gabriela, segurando-a enquanto tremia, chorou. O amor não é ausência de dor, é presença na dor. Como o fado, canta mágoa para curar. Naquela noite, sob estrelas do hemisfério sul quase visíveis, elas renovaram votos informais, mãos unidas em concha. A recuperação foi lenta, como vinho envelhecido em pipas de carvalho. Terapias, yoga no mosteiro de Alcobaça e quando monjos beneditinos que curavam com ervas e apoio mútuo. Maria, a futura filha, visitava fins de semana, trazendo desenhos de duas mamãs no mar. O humanismo brilhou. Filipa, mais forte, escreveu um livro, Fados Invisíveis, Vivendo com Dor Crónica, lançado na livraria com palestra de especialistas. O outono de 2026 pintou Lisboa em tons de âmbar e castanho, folhas de plátanos caindo como páginas de diários esquecidos nas calçadas do Príncipe Real. Filipa, emergindo da névoa da fibromialgia, sentia o corpo como um barco reparado após tormenta, frágil, mas navegável. Gabriela, sua âncora inabalável, equilibrava o ateliê com visitas ao lar de Maria, a menina de olhos grandes como azevinhos que agora chamava as de estrelas. O processo de adoção avançava, papéis assinados em cartórios com selos de cera vermelha, evocando atos medievais de herança. A vida cotidiana tecia tapeçaria rica. Manhãs começavam com café na confeitaria Pastel de Belém, pastéis quentes e conversa sobre sonhos. Maria vai aprender fado contigo, Filipa, e azulejos comigo. Tardes na livraria, onde Filipa moderava clubes de leitura sobre literatura quer portuguesa, Declara dos Anjos de Lima Barreto adaptada a contextos lusos, a ensaios de Maria Filomena Mónica sobre mulheres na ditadura salazarista. Noites, jantar simples, feijoada à transmontana, vinho verde gelado e fado baixinho na vitrola, Amália sussurrando gaivota. Mas o equilíbrio foi abalado por uma traição externa, sutil como névoa do Douro. Um investidor anónimo, descoberto depois ser um parente distante de Dona Rosa, conservador ferrenho de Viseu, tentou comprar a livraria, pressionando o senhorio com ofertas acima do mercado. É por bem, este lugar promove desvios, ler a Gabriela na carta de eviction ameaça. O conflito explodiu em uma reunião no Chiado, senhorio suando em gravata. Desculpem, meninas, mas dinheiro é dinheiro. Portugal é crise eterna. Filipa, ainda fraca, sentiu o pânico como recaída. Perder a loja é perder nossa alma. Gabriela, furiosa, mobilizou a comunidade. Petição online no Petição Pública, compartilhada em grupos LGBTQ+, de Lisboa e Porto. Salvem páginas do Tejo, um farol de histórias diversas, clamava o texto, citando Camões. Amor é fogo que arde sem se ver. Respostas inundaram, doações via MBWay, cartas de apoio de escritores como Walter Ugumem, que tweetou, livros não se vendem à ignorância. O CAOTRAL veio em uma assembleia pública no Rossio, sob a estátua de D. José I, centenas se reuniram, ativistas com bandeiras arco-íris, vizinhos do Chiado com cartazes cultura não tem preço, até turistas escandinavos boquiabertos. Filipa subiu à carroça improvisada, microfone na mão trêmula. Esta livraria não é tijolos, é o coração de Lisboa batendo versos de liberdade. Quem nos trai por moedas trai a alma de Egas Muniz. Gabriela, ao lado, ergueu um azulejo gigante, unidos como as quinas da bandeira. O senhorio, pressionado pela multidão e mídia, RTP cobrindo ao vivo, recuou, fico com as inquilinas. É o espírito português.
A vitória foi celebrada com uma festa da resistência, sardinha assada nas ruas, fado de rua com guitarras desafinadas de emoção e dança até madrugada. Dona Rosa, descobrindo parente traidor, cortou laços, família quem escolhemos, não sangue ruim. Inês, do Norte, enviou caixas de francesinhas como parabéns. Com a adoção finalizada em novembro, Maria, agora oficialmente Correia Santos, a família cresceu. A menina, com 9 anos, adaptou-se rápido, desenhava azulejos com Gabriela, lia o Príncipezinho com Filipa e chamava Dona Rosa de avó das sopas. Natal em Oeiras foi mágico, presépio vivo no jardim, rabanadas fritas e Maria cantando um fado infantil aprendido em Alfama. Somos como o Tejo, ramificamos, mas corremos para o mar, disse Gabriela, brindando com moscatel. Mas o romance não era isento de sombras internas. Em janeiro de 2027, durante a Epifania, Filipa confessou uma dúvida profunda. Gabi, e se o amor nos cansa? A dor cronica as lutas. Mereces mais. Era uma traição ao otimismo que construíra, nascida de noites insones onde a fibromialgia rugia como leão. Gabriela, ferida, respondeu com lágrimas. Amor não é museu perfeito, é restauração contínua. Se cansares, restauramos juntas. O conflito levou a uma viagem de cura, retrita em um mosteiro budista em Pedra Bela, Alentejo, onde monjos japoneses transplantados ensinavam meditação sob oliveiras milenares. Silêncio forçado, caminhadas em labirintos de pedra e noites de conversas ao fogo. Meu medo a trair-te com fraqueza, admitiu Filipa. Gabriela, traição verdadeira é não compartilhar o fardo. Elas emergiram renovadas, com um ritual, tatuagens discretas, uma onda para Gabriela, uma âncora para Filipa, em uma loja de arte em Évora. A primavera trouxe frutos. O podcast ressuscitou com Maria como convidada mirim. Minhas mamãs são super-heroínas de histórias. O livro de Filipa ganhou prémio no Festival Literário de Óbidos, capa com azulejo desenhado por Gabriela. Dona Rosa, orgulhosa, abriu um clube de tricô quier na paróquia, misturando rendas tradicionais com linhas arco-íris. O verão testou novamente. Uma enchente no Tejo, rara mas feroz, inundou o Chiado. A livraria sofreu, livros encharcados, azulejos rachados. Voluntários acorreram, Inês de comboio noturno, João com baldes, até Maria, com balde de brinquedo. Juntas, limpamos como limpamos mágoas, riu Gabriela, joelhos na água lamacenta. A recuperação virou símbolo, Tejo de esperança, uma exposição de arte recuperada. No outono, com Maria na escola primária de Belém, a família solidificou. Fins de semana em Cascais, piqueniques com bifanas e marisco, noites de teatro no Dona Maria II, vendo fado de Mário de Sá Carneiro encenado. O amor de Gabriela e Filipa, agora maduro como Porto Townie, tecia humanismo, voluntariado em abrigos LGBTQ+, de Faro, ensinando artesanato a jovens fugidos de famílias conservadoras. O inverno de 2027 caiu suave sobre Lisboa, com chuvas que lavavam as ruas como lágrimas purificadoras, preparando o terreno para brotos de novas estações. Maria, agora fluente em fado e azulejos, enchia a casa de desenhos, família no Tejo, com 3 figuras de mãos dadas, ondas azuis ao fundo. Gabriela e Filipa, mais orgulhosas, navegavam a parentalidade com tropeços graciosos, noites de febre com histórias da lenda da Sé de Braga, manhãs de corridas para a escola no Elétrico 28. A livraria, batizada agora Tejo Entrelaçada em homenagem à União, expandiu um canto infantil com livros de Maria Alberta Meneres, ilustrados com azulejos mirins. Filipa, gerenciando com energia renovada pela medicação ajustada, planejava eventos, noite de contos lésbicos, com autoras como Lídia Jorge lendo trechos velados de desejo em A Pianista de Deus. Gabriela contribuía com instalações, paredes vivas de azulejos magnéticos, onde clientes colavam frases de amor. Mas o equilíbrio familiar enfrentou uma traição inesperada. O passado de Inês ressurgiu como fantasma. Em fevereiro, durante o entrudo de Loulé, Masqueis Alentejanas em Almancil, Inês ligou em pânico. Estou grávida, Gabi. Do meu ex, um canalha que me abandonou. Preciso de ajuda.
compaixão portuguesa, enraizada em solidariedade de vizinhança, moveu Gabriela. Vem para Lisboa. Fica connosco. Inês chegou, barriga crescente, olhos assombrados pelo norte industrial. Filipa, inicialmente acolhedora, sentiu ciúme renascer, sempre ela interferindo. O conflito borbulhava em sussurros noturnos, enquanto Inês dormia no sofá-cama. Ela é família, amor, defendia Gabriela. Família que traiu nosso começo, retrucava Filipa, voz baixa para não acordar Maria. Dona Rosa, mediadora agora, aconselhou: perdão é como o pão ázimo da Páscoa, simples, mas sustenta. O CAOTRAU explodiu em março, na Semana Santa de Évora, procissões de passos pesados, encapuzados como penitentes. Inês, em visita à Feira de Lenços, confidenciou a Filipa: eu invejei o vosso amor tanto tempo. Mas agora vejo, é raro, como o mármore romano aqui. Mas uma frase mal colocada, Gabi sempre foi a forte, tu, a sonhadora, soou como favoritismo. Filipa, ferida, confrontou Gabriela. Escolhe, ela ou eu? Outra vez o mal-entendido. A briga foi tempestuosa, como o vendaval atlântico em Sagres. Maria, ouvindo gritos, escondeu-se no quarto, chorando. Gabriela, coração partido, saiu para o Tejo, sentando-se na marginal, ondas batendo como acusações. Porque é sempre o eco da traição, murmurou ao rio. Filipa, arrependida, encontrou-a horas depois, com Maria de mão dada. Perdão, mamã Gabi. Somos três, não competimos. A reconciliação envolveu Inês, uma conversa aberta na cozinha, chá de erva doce fumegando. Eu errei por insegurança, não por maldade, admitiu Inês. Meu bebê será sobrinho vosso, família expandida. Elas choraram, abraçaram, selando com um brinde de aguardente de figo. Inês encontrou emprego em uma editora lisboeta, morando em apartamento próximo, virando tia dedicada. A primavera floresceu com o nascimento. Um menino, Francisco, em maio, no Hospital de Curro e Cabral, com azulejos de 1880 nas paredes. Gabriela e Filipa, madrinhas, seguraram no primeiro, Maria fascinada. É como um pastéis de nata, quentinho. Dona Rosa, avó orgulhosa, tricotou mantas com padrões de ramos de oliveira. O verão trouxe aventuras familiares, acampamento em Gerês, trilhas por cascatas onde Maria caçava salamandras e piqueniques com queijo de cabra de arganil. Noites de histórias ao fogo, lendas de moras encantadas, amores lésbicos folclóricos sussurrados. Filipa, mais saudável, correu a maratona de Lisboa, cruzando a meta com Gabriela e Maria, faixa amor corre mais rápido. Mas uma sombra humanitária surgiu em agosto, refugiados ucranianos em Lisboa, abrigados em centros da Cruz Vermelha. Inspiradas, elas voluntariaram. Gabriela ensinava artesanato, azulejos simbólicos de paz, Filipa, aulas de português com livros infantis. Maria doava brinquedos, aprendendo empatia cedo. Um encontro tocante. Uma mãe lésbica ucraniana, separada da parceira pela guerra, confidenciou: obrigada por mostrar que amor sobrevive exílios. O outono solidificou laços. O podcast evoluiu para série Vozes Entrelaçadas, com episódios sobre maternidade queer, gravados com Francisco gaguejando ao fundo. O livro de Filipa foi traduzido para inglês, exportando histórias portuguesas de resiliência. Dona Rosa, em missa de ação de graças, orou por todas as famílias do coração. O inverno testou com uma perda. A avó de Gabriela faleceu pacificamente, aos 87, em Sintra. O funeral em Alfama foi fado puro, lamentos de vizinhas, azulejos da igreja refletindo velas. Ela vive em nós, disse Gabriela no elógio, voz firme. Filipa, segurando Maria, sussurrou, e em nosso amor. O ano de 2028 amanheceu com neve rara em Lisboa, flocos dançando sobre o castelo de São Jorge como confetes de um céu caprichoso, simbolizando pureza após tempestades. A família Correia Santos, agora com Francisco engatinhando e Maria lendo sozinha, pulsava com rotinas quentes, panquecas de domingo com mel de charneca, visitas a museus como o Azulejo Nacional, onde Gabriela contava histórias de painéis quinhentistas.
A livraria, epicentro de suas vidas, hospedava o Festival do Amor Português, dias de palestras, com historiadores discutindo rainhas lésbicas como D. Catarina de Bragança, casada por política mas amante de damas da corte, e oficinas de fado quer, vozes femininas reescrevendo letras de saudade para celebração. Inês, com Francisco no colo, moderava painéis sobre maternidade solteira, sua jornada um testemunho de redenção. Mas o CAO terá ao final, um teste definitivo de humanismo, veio em primavera, uma crise de saúde para Dona Rosa. Um AVC leve, durante a romaria da Senhora da Piedade em Oeiras, deixou-a com fala arrastada e mão trêmula. Não quer ser fardo, murmurou ela no hospital, olhos cheios de lágrimas. Filipa, devastada, reviveu medos da própria doença. Mamã, és nossa rocha, deixa-nos ser tuas asas. Gabriela, com instinto restaurador, organizou cuidados, fisioterapia em casa, com Maria desenhando cartões motivacionais, avó forte como Tejo e Francisco balbuciando vovó. Dona Rosa, teimosa como salazaristas remanescentes, resistiu, eu rezo, Deus cura. Mas vendo o amor da família, netos quer que ela aprender a abraçar, cedeu. Sessões de reabilitação viraram rituais. Gabriela colava azulejos terapêuticos na parede do quarto, padrões de flores renascendo. Filipa lia salmos misturados com poemas de Sofia. O conflito interno de Dona Rosa era o mais profundo. Eu traí o meu dever como mãe, julgando-te, Filipa. A confissão, sussurrada em uma tarde chuvosa, abriu portas. Traição é humana, mamã. Perdão é divino, respondeu Filipa, beijando a testa enrugada. Inês, grata pela rede de apoio, cuidava de Francisco durante visitas, tecendo laços. A recuperação de Dona Rosa milagrosa. Em junho, para o São João, ela dançou uma valsa lenta no Arraial de Alfama, com Gabriela guiando. Obrigada por me ensinarem a amar além das escrituras, disse ela, olhos brilhando como o fogo das fogueiras. O verão coroou triunfos. Maria, aos 11, ganhou um concurso escolar de poesia com duas mães, um mar, recitada na Assembleia de Belém. Francisco deu primeiros passos na livraria, tropeçando em pilhas de mensagem de pessoa. O podcast atingiu 100 episódios, festa com bolo de bolacha e vinhos de Dão, convidados de honra incluindo a Presidente da República, citando: Portugal é nação de poetas e amantes, continuem descendo. Uma traição menor, quase cômica, testou risos. Um furto de azulejos do ateliê por um aprendiz invejoso, vendido online como antigos. Gabriela, ao invés de raiva, transformou em lição, workshop gratuito sobre ética na arte, perdoando o jovem após confissão. Traição ensina vigilância, mas perdão ensina voo, escreveu ela em diário. O outono trouxe reflexão, viagem familiar a Fátima, não de súplica, mas gratidão. Caminhando a Basílica, Maria perguntou: Mamãs, o amor acaba? Filipa, com Francisco no colo: Não acaba, transforma, como outono em inverno, inverno em primavera. Dona Rosa, agora fluente em passos de samba de roda aprendidos de netos, assentiu: É o fado da vida, dor e luz entrelaçadas. O inverno fechou o ciclo com um milagre humanitário, o casamento legal de Gabriela e Filipa, possível por uniões estáveis reconhecidas, em uma cerimônia civil no registro de Lisboa, seguida de festa em Alfama. Azulejos como convites, fado de Carminho ao vivo, sardinha e manjerico. Dona Rosa, testemunha, chorou: Benditas sejam, filhas do meu coração. Anos depois, em 2035, com Maria adolescente sonhando com arte em Paris e Francisco tocando viola, elas olhavam o Tejo do terraço. O mal-entendido que abalou nossa vida nos construiu eternos. O amor, romântico e dramático, era o verdadeiro azulejo português, fragmentado, mas belo no mosaico. Elas viveram, amando além das rachaduras, provando que em Portugal, o coração restaura o que o destino quebra.